Muito bom dia, seja bem-vindo a uma nova edição da Liga Now. O Sporting venceu o Paços de Ferreira por 3-2 e assegurou a continuidade na Taça de Portugal numa eliminatória resolvida só no prolongamento. Foi um jogo difícil para a equipa de Rui Borges, que esteve duas vezes em desvantagem. O Paços adiantou-se aos 18 minutos, mas Pedro Gonçalves empatou 4 minutos depois. Aos 49, João Victor marca e deixa novamente o Sporting em desvantagem. O empate só chega aos 61 minutos com um gol de Ioannidis. O jogo seguiu para prolongamento, com o Sporting a chegar pela primeira vez à vantagem com um autogolo de Tiago Ferreira aos 104 minutos, que lhe valeu o apuramento. Um jogo que ficou marcado também por uma revolução promovida no 11, com 6 alterações em relação ao último encontro. O Sporting vai enfrentar na próxima ronda o Anadia ou o Marinhense, ambos do Campeonato de Portugal. Rui Borges diz que não pode exigir mais à equipa. Apesar de o Sporting só ter vencido o Paços de Ferreira no prolongamento, o treinador ficou satisfeito com a exibição da equipa frente a um adversário. Considerou o próprio que se bateu muito bem. O líder do clube de Alvalade admite que se notou alguma fadiga em alguns jogadores internacionais por não terem tido tempo de treino antes do jogo. Ainda assim, Rui Borges destaca o objetivo cumprido, que era passar a eliminatória. Forçados a jogar mais 30 minutos, Rui Borges aponta imediatamente o foco da equipa para o importante jogo da Liga dos Campeões, frente ao Marselha, já na quarta-feira. O técnico garante que o eventual cansaço por a equipa ter jogado o prolongamento não pode servir de desculpa. Santos Justo está disposto a ceder para chegar a um acordo com o Sporting para a saída em janeiro. Segundo avança o jornal Record, o defesa central de 28 anos quer rumar a um novo desafio já em janeiro e prepara-se para colocar um ponto final nesta novela. Caso se venha mesmo a concretizar a saída de Santos Justo em janeiro, será um alívio para a SAD do Sporting. Isto porque vai poupar mais de 3 milhões de euros só no salário que paga ao jogador. No verão, o Osasuna e o União de Berlim mostraram interesse nos serviços de Santos Justo, mas o defesa do Sporting não aceitou as condições propostas. Agora, tendo em conta a situação que atravessa no Sporting, está disposto a ceder às condições dos clubes interessados. E o Futebol Clube do Porto venceu o Celuricense por 4-0 e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Apesar de só estar a vencer por 1-0 ao intervalo, com um gol de Bednarek, a equipa de Francisco Farioli conseguiu sair de Barcelos com uma goleada. Para tal, o grande protagonista foi Samu. Depois de se estrear pela seleção espanhola, o avançado saltou do banco ao intervalo e fez 3 golos em 11 minutos, conseguindo assim o segundo hat-trick com a camisola do Futebol Clube do Porto. A formação portista fica agora à espera de Rio Ave ou Sintrense para saber quem é o adversário da próxima eliminatória da Taça de Portugal. Francisco Farioli deixou rasgados elogios a Samu após o hat-trick frente ao Celuricense. O treinador do Futebol Clube do Porto revelou que o avançado queria entrar e marcar, tal como aconteceu, admitindo ainda que o primeiro golo, em que recebeu de costas para a baliza e rematou, surge de uma situação que tem trabalhado muito para melhorar. Farioli disse também que era importante voltar da pausa das seleções com uma vitória e que, por isso, manteve grande parte do 11 que defrontou o Benfica. No entanto, o técnico italiano trava a euforia e avisa que o Futebol Clube do Porto está num momento em que a temporada pode correr bem ou mal muito rapidamente. Luuk de Jong foi homenageado pelo PSV. O avançado do Futebol Clube do Porto é um dos grandes símbolos do clube holandês e ontem, devidamente autorizado pelo Futebol Clube do Porto, foi inaugurar o azulejos dele no Passeio da Fama do PSV, onde estão nomes como Romário, Ronaldo, Van Bommel, Van Nistelrooy ou Gullit. Aos 35 anos, de Jong torna-se assim no mais jovem com tal homenagem e o primeiro ainda no ativo
além de dar o seu nome à sala de imprensa no recinto desportivo, onde brilhou nos últimos anos. Recorde-se de que o avançado fez 338 jogos pelo PSV e marcou 186 golos. Richard Rios mostra serviço num dia em que o plantel do Benfica teve direito a descanso. José Mourinho deu folga aos jogadores após a longa deslocação a Chaves, com exceção de Richard Rios, que não viajou para Trás-os-Montes. O internacional colombiano ficou fora da última convocatória e apresentou-se ontem no Seixal para treinar. Rios fez trabalho de ginásio, mas também no relevado, como fez questão de partilhar nas redes sociais. O médio do Benfica acrescentou a legenda Sabadão, uma expressão muito utilizada no Brasil que remete para o início do fim de semana e um período que geralmente é de maior descanso. Eu recordo que Rios não viajou para Chaves por ter sido o último jogador a regressar dos compromissos com as seleções, mas voltará aos convocados no jogo com o Newcastle. José Mourinho deu um dia de folga ao plantel do Benfica depois do jogo com o Chaves. Isto deve-se à chegada tardia da equipa a Lisboa, depois de terem seguido de autocarro desde o norte do país. O Benfica chegou já nas primeiras horas da madrugada e, tendo em conta todo o cansaço que a viagem e o jogo em Chaves originaram, a solução encontrada por José Mourinho foi dar aos jogadores um dia de folga. Hoje, o Benfica vai iniciar a preparação para o próximo jogo, que enfrenta ao Newcastle na terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões. Rui Costa concorda com José Mourinho nas críticas feitas à equipa após a vitória frente aos Chaves. O presidente do Benfica deixa bem claro que mais do que críticas é o sentimento de exigência de querer sempre mais. Em declarações durante a visita à casa do clube, em Barcelos, Rui Costa confessou também que acha natural a postura de José Mourinho e que gosta de ver esta cultura de exigência, apontando imediatamente para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Newcastle. O presidente do Benfica rejeitou comentar a alegada fuga de dados pessoais de sócios que terão sido fornecidos a uma empresa de sondagens, dizendo que tem de apurar aquilo que se passou. João Noronha Lopes foi recebido em euforia ontem por cerca de 300 apoiantes na Casa do Benfica de Paredes. Esta foi, ontem, a quarta e última paragem do líder da candidatura Benfica Acima de Tudo, que também esteve no Porto, em Anadia e na Bairrada. Como se consegue perceber nestas imagens, eram muitas as pessoas a marcar presença. Em declarações feitas à nossa equipa de reportagem, Noronha Lopes disse que há candidatos que preferem fazer ações de campanha em hotéis ou outros sítios, mas que ele prefere ir às casas do Benfica. Garantiu ainda que, por ele, não vai haver lavagem de roupa suja na campanha eleitoral. Disse ainda que os benfiquistas estão fartos de discussões sobre o passado, numa referência clara a Rui Costa e a Luís Filipe Vieira. Queixou-se ainda do facto de o Benfica ainda não ter disponibilizado os cadernos eleitorais às candidaturas. E Luís Filipe Vieira promete voltar a deixar crescer o bigode se conquistar o pentacampeonato no Benfica. Diz também que vai fazer de tudo para alcançar um título europeu. Estas garantias foram deixadas em declarações exclusivas ao Now. O ex-presidente e candidato às eleições no próximo sábado falou depois de um almoço com cerca de 200 apoiantes na Mialhada. Nestas palavras, Vieira disse então querer chegar ao Penta. Nesse caso, garante que vai deixar crescer o bigode. Além disso, falou sobre uma outra promessa, a de conquistar um título europeu. Essa foi, revela Vieira, a única promessa que fez ao pai e que ficou por cumprir. Por isso, realça que quer voltar ao Benfica para terminar o que não conseguiu terminar. Há novas informações sobre a alegada fuga de informação dos dados pessoais dos sócios do Benfica para uma suposta sondagem sobre as eleições. Uma fonte oficial do Benfica garante ao Correio da Manhã que não se deu qualquer lista de contactos telefónicos dos sócios. Já uma fonte oficial da candidatura de Rui Costa assegura também ao Correio da Manhã não ter qualquer conhecimento da alegada sondagem referida por um sócio do Benfica. Esta associação entre a candidatura de Rui Costa e a alegada fuga de informação dos sócios surge porque a agência de comunicação que está a assessorar a candidatura do presidente do Benfica é apontada como um dos principais clientes da Aximage. No entanto, Luís Bernardo, diretor da empresa de comunicação que está a trabalhar com a candidatura de Rui Costa, garante ao Correio da Manhã que a única ligação que tem com a Aximage é devido aos estudos de opinião que os clientes lhe encomendam.
Já iremos ver os resumos do Sporting e também do Futebol Clube do Porto, mas há mais na Taça de Portugal. O Sporting de Braga venceu o Bragança por 1-0 na terceira eliminatória da Taça de Portugal e segue em frente na prova com um golo de Ricardo Horta. Já em Leiria fez-se taça com a equipa da casa a eliminar o Alverca com uma vitória por 4-2 e nos penaltis. Estas são aquelas vitórias que ficam para a história. Foi arrancada a ferros, mas foi. E no final, a sorte na lotaria dos penaltis sorriu ao Leiria, da segunda Liga, que encerrou a caminhada do Alverca na Taça de Portugal. O Tchau Vega converteu o penalti decisivo para a União de Leiria. Já Nabil não conseguiu levar a melhor no duelo com o guarda-redes adversário. Mas antes deste desfecho, o jogo bem disputado no Dr. Magalhães Pessoa. Emoção do início ao fim. O Leiria até foi a primeira equipa a marcar. 7 minutos de jogo e Juan Munhoz assumiu o prejuízo e atirou a contar com um belíssimo remate em arco que foi parar lá onde a coruja dorme. O segundo gol da equipa da casa surge já na segunda parte, 74 minutos, e Diogo Michel aumentou a vantagem na sequência deste lance que contou com alguma sorte à mistura. Mas já nos descontos é assinalado o penalti a favor do Alverca depois de um defesa ter jogado a bola com a mão. Este lance deu alguma esperança à equipa da Primeira Liga. Maresi assumiu a conversão e conseguiu mesmo colocar o Alverca de novo na disputa pelo resultado. E já no último lance do jogo, o Alverca chegou mesmo ao empate. Foi a magia da taça. Livre cobrado por Lincoln e Naves finalizou de cabeça. No prolongamento viu-se pouco, mas fica para o registro a expulsão de Miguel Maga, que deixou o Leiria reduzido a 10. Mas o resto já se sabe. O Leiria fez tombar o Alverca e segue em frente na prova rainha. Já em Bragança, o Braga teve dificuldades em furar a defesa da equipa do Campeonato de Portugal. O lance que desbloqueou o jogo foi este. Boa combinação entre Fran Navarro e Ricardo Horta, com o avançado espanhol a amortecer a bola para o internacional português dar a vitória à equipa bracarense. Já nos descontos, o Bragança ainda viu Carlos Ferreira ser expulso, depois de uma entrada dura sobre Zalazar. Vitória do Braga que segue para a próxima eliminatória. No estádio do Fontelo também houve festa. O Académico de Viseu fez cair o Gil Vicente da Primeira Liga. Gustavo Varela ainda fez a equipa de Barcelos sonhar com a vitória. Mas o gol do avançado emprestado pelo Benfica não foi suficiente. Do outro lado estava um Clóvis letal, que fez aparecer a sua melhor versão. 4 minutos depois do gol sofrido, o avançado brasileiro aproveitou um erro do guarda-redes para marcar e de cabeça fez o empate no encontro. Mas ainda na primeira parte houve tempo para Clóvis fazer novamente balançar as redes do adversário. Desta vez isolou-se para a baliza e atirou de pé direito para carimbar a passagem do conjunto viziense, que continua presente na Taça de Portugal. Cristiano Ronaldo e João Félix brilharam na vitória do Al Nassr por 5-1 frente ao Al Fateh. Ronaldo marcou e assistiu João Félix, que marcou 3 golos. Exibição impressionante de Cristiano Ronaldo e João Félix. 13 minutos e primeiro golo português. Félix com um grande pontapé de fora da área a fazer 1-0 no marcador. Na segunda parte, o Al Fateh conseguiu empatar o jogo. Bendebka marcou e fez um igual do marcador. A equipa de Jorge Jesus, Ronaldo e João Félix foi em busca de voltar para a frente do resultado. Minutos depois, o árbitro marcou penalti para o Al Nassr por mão na bola. Oportunidade para Ronaldo fixar o 2-1 e somar mais um golo na carreira. Mas o guarda-redes negou o pontapé forte e colocado do capitão do Al Nassr. Mas ainda o Al Fateh estava a festejar este penalti falhado por Ronaldo e já o capitão da seleção portuguesa estava a preparar o remate fortíssimo para se redimir. Golo impressionante de Ronaldo a dar vantagem ao Al Nassr. É um golo mesmo a Ronaldo e o 949 na carreira do capitão da seleção portuguesa. Apenas 8 minutos depois, dupla portuguesa a funcionar, o Ronaldo entregou a João Félix, que fez mais um golo e fixou o 3-1 para o Al Nassr. Visto Félix, que não ia ficar por aqui. Mas já lá vamos. Aos 75 minutos, o Al Nassr voltou a aumentar a vantagem e aqui a surpresa foi que não havia nenhum português na jogada. Ângelo assistiu Coman para o 4-1 a favor da equipa de Jorge Jesus. Para o final estava guardado mais um gol português. Félix chegou ao hat-trick e fechou o resultado final em goleada por 5-1 para o Al Nassr. O ex-Sporting Víctor Gyökeres foi titular na vitória do Arsenal no terreno do Fulham de Marco Silva por 1-0. O avançado sueco não marcou pelo 9º jogo consecutivo entre clube e seleção.
Tem estado irreconhecível nesta temporada. Víctor Gyökeres procurava quebrar um jejum de golos que durava há 8 jogos no derby londrino com o Fulham de Marco Silva. O Arsenal entrou mais forte e conseguiu marcar a passagem do 16º minuto de jogo. Trossard serviu Calafiori, que viu o golo anulado por fora de jogo. Decisão correta do árbitro assistente, que foi confirmada pelo VAR. O italiano do Arsenal estava ligeiramente adiantado no momento do passe. Resposta do Fulham aos 26 minutos através do pé esquerdo de Harry Wilson. Apareceu em excelente posição o extremo do Fulham, que não estava com a mira afinada. Uma grande oportunidade que fez com que Marco Silva até levasse as mãos à cara. Aos 35 minutos, a melhor ocasião que Víctor Gyökeres teve na partida. O ex-Sporting foi lançado em profundidade e rematou para uma defesa de Leno. A bola a não levar muita colocação, ainda assim um remate potente do ponta de lança sueco. A exibição do Arsenal estava longe de ser deslumbrante, mas a equipa de Mikel Arteta, letal nos pontapés de canto, conseguiu mesmo faturar aos 58 minutos. E não foi um dos jogadores mais altos do Arsenal quem marcou. Foi Leandro Trossard, 1,72 m, quem surgiu ao segundo poste para fazer o 1-0. O Arsenal conseguiu gerir a vantagem mínima e já nos descontos, Víctor Gyökeres foi substituído. O sueco ficou em branco pelo 9º jogo consecutivo. Ainda assim, mais 3 pontos para o Arsenal, líder isolado da Liga Inglesa. E com um bis de Haaland, o Manchester City venceu o Everton por 2-0 na 8ª jornada da Liga Inglesa. Já o Chelsea venceu o Nottingham Forest por 3-0 e Pedro Neto esteve em destaque ao apontar um golo e também uma assistência. Pedro Neto foi a estrela do jogo entre o Chelsea e o Nottingham Forest. O internacional português regressou a todo o gás da paragem para seleções e guiou os Blues à vitória. Aos 49 minutos, Pedro Neto correu pela ala esquerda e encontrou a cabeça de Josh Achampong, que inaugurou desta forma o marcador. Pouco depois voltou a estar novamente em ação e desta vez surpreendeu tudo e todos. Combinou com Reece James e converteu em golo este livro estudado. Cobrança perfeita do internacional português e esta não vem nos livros. Mas o resultado não ia ficar por aqui, até porque aos 84 minutos, Reece James apareceu para sentenciar o resultado. O defesa aproveitou uma bola sem dono e atirou para o fundo da baliza para desespero de Ange Postecoglou, que sucedeu a Nuno Espírito Santo no comando do Forest, mas só até este jogo, que foi a gota de água. No final ainda houve tempo para a expulsão de Malo Gusto depois desta entrada dura. Vitória do Chelsea de forma confortável, os Blues já somam 2 vitórias seguidas na Liga Inglesa. Já o Manchester City precisou da ajuda do suspeito do costume para vencer o Everton. Foi preciso recorrer a Haaland para superar a muralha visitante que só se deu na segunda parte. Estavam jogados 58 minutos quando o Phil Foden descobriu Nico O'Reilly pela esquerda e o lateral tirou um cruzamento com peso e medida para Erling Haaland finalizar. Excelente gesto técnico do norueguês para abrir o marcador. No entanto, o City ainda não estava satisfeito. O golo serviu como motivação para a equipa e 5 minutos depois, Haaland bisou. Mas desta vez foi Savinho a servir o avançado, que disparou para o fundo da baliza de Jordan Pickford. O City venceu e aproximou-se da liderança da Liga Inglesa. Com o hat-trick de Samu, o Futebol Clube do Porto goleou o Soluricense por 4-0 na terceira eliminatória da Taça de Portugal e segue em frente na prova. Farioli promoveu apenas 2 alterações no 11 para a visita ao Soluricense. O técnico quis seriedade e colocou as tropas ao ataque. Tanto que o primeiro aviso saiu cedo e veio dos pés de Borja Sainz, que conforme apanhou a bola à entrada da área, disparou com tudo e ainda tirou tinta ao poste. Depois disso, o Porto não tardou em chegar ao golo. Apenas 6 minutos depois, Gabri Veiga cobra um canto venenoso que culminou num desvio de Bednarek a antecipar-se ao guarda-redes. Aos 51 minutos deu-se uma réplica do lance que resultou no golo do Porto. Os mesmos protagonistas, mas desta vez Bednarek atirou à barra. Passou o perigo e Farioli queria mais. Decidiu dar mais agitação ao jogo. Lançou William Gomes, Samu e Rodrigo Mora. Resultado, substituições com efeito imediato. Isto porque Samu estava com fome e 2 minutos depois de ter entrado, fez logo o gosto ao pé. De fora da área, rodou bem sobre o defesa e fez um golaço. Aos 71 minutos, o avançado espanhol voltou a estar em destaque. Desta vez estava no sítio certo para finalizar este lance, na sequência de um pontapé de canto. Mas não ficou por aqui. 2 minutos depois chegou o hat-trick. William Gomes movimentou-se bem nas costas da defesa e com toda a calma serviu Samu, que fechou a goleada do Porto em 4-0. Um autêntico recital de Samu a selar a passagem à próxima eliminatória.
Este é um dos temas em grande destaque nesta edição da Liga Now, mas temos muitos mais até Richard Rios. Mas para já vamos avançar com o Sporting, que venceu o Paços de Ferreira por 3-2 e segue em frente na Taça de Portugal. O gol da vitória foi marcado já no prolongamento. O Sporting entrou em campo para defender o troféu que conquistou na época passada. Por motivos óbvios, o claro favorito, mas o jogo não começou bem para a equipa de Rui Borges. Logo aos 18 minutos, uma primeira hesitação de Eduardo Quaresma deixou caminho aberto para o Paços de Diomandé desamparado. Lomungo recebeu a bola já na grande área e atirou para a surpresa no marcador. Foram apenas 4 minutos de desvantagem e de surpresa. Ioannidis tentou rodar para o remate, mas a bola sobrou para Pote, que fez um golaço, puxou para o pé esquerdo, rematou colocado e sem dar hipóteses ao guarda-redes do Paços. Empate e Sporting em busca claramente do gol da vantagem. Até estava melhor, mas no início da segunda parte o Paços passou novamente para a frente do marcador numa jogada que gerou polémica logo no relevado. O Paços marcou por João Vítor e o Sporting queixa-se não de uma infração, mas sim de duas. E uma falta, primeiro, sobre Alisson no início da jogada e depois de um fora de jogo. O árbitro nada assinalou e como o VAR não estava disponível, a surpresa voltava mesmo ao marcador. A hora de jogo e chegou nova resposta do Sporting que evitava o cenário de eliminação da taça. Ioannidis, na sequência do canto, fez o 2-2, mas o Sporting não se livrou do prolongamento. Nos 30 minutos extra houve pedidos de penalti, de Pote por mão na bola, mas o árbitro nada assinalou. Até que chegou o golo da vitória. Autogolo deitou por terra a esperança da equipa da casa. Tiago Ferreira desviou para o sítio errado depois do cruzamento de Fresneda. O Sporting suou, mas segue em frente na Taça de Portugal. E nesta edição da Liga Now estou na companhia do Mário Figueiredo e também do José Nunes. Muito bom dia aos dois. Obrigada por estarem nesta edição da Liga. José Nunes, começo por ti. Como é que se justifica esta vitória muito tremida do Sporting frente ao Paços de Ferreira? Na tua opinião, fez uma má exibição o Sporting? Bom dia, Madalena, Mário e espectadores da Nova. O Sporting não está a atravessar uma boa fase, isso parece-me mais ou menos evidente. Assim o dizem as últimas exibições da equipa de Rui Borges. Ontem, o Sporting, é preciso dizer que nenhum dos três grandes esteve a alto nível frente aos adversários, todos eles relativamente fáceis, uns mais do que outros, nesta eliminatória da Taça de Portugal. Mesmo o Porto, e já lá iremos, disfarçou depois a coisa com a entrada do William Mora e principalmente Samu, que é o hat-trick em 11 minutos, mas até lá foi um jogo sonolento também da parte do Porto, que fez muito poucas alterações, aliás, como ao Benfica. No caso do Sporting, até há um número significativo de mexidas no 11. É que a equipa do ponto de vista defensivo está mal. Vai Ioannidis, Quaresma, Diomandé, que regressou, Mangas, um quarteto defensivo com uma atuação muito fraca. E depois a dinâmica da equipa, excetuando Pedro Gonçalves. Ioannidis marcou um excelente gol, é verdade, mas nem sequer está em causa a justiça da vitória do Sporting. Foi a equipa que teve mais oportunidades, que atacou mais, mas fundamentalmente é perceber, acho eu, que a equipa não está bem. Vai ter um jogo com um grau de dificuldade muito elevado esta semana para a Liga dos Campeões no Estádio de Alvalade, frente a um Marselha que está pletórico. Ontem goleou outra vez 6-2 fora de casa e está no primeiro lugar do Campeonato Francês. Mesmo na Liga dos Campeões tem feito um bom trabalho. Perdeu em Madrid por 2-1 e esteve a ganhar por 1-0 ao Real e aplicou chapa 4 ao Ajax. De Zerbi é um excelente treinador. A equipa de Marselha está a praticar um excelente futebol. Portanto, é um teste muito importante para a equipa de Sporting e para Rui Borges. Porque aquilo que eu percebo, eu creio que todos teremos um bocadinho esta percepção, é que Rui Borges está a deslizar em termos de aceitação da opinião pública, particularmente sportinguista, e eu vejo aqui alguns traços de contacto com aquilo que se passou com Bruno Lage. Ou seja, a partir de certa altura começa-se a contestar e a criticar o treinador, ele começa a ficar fragilizado, isso é transmitido aos jogadores, que provavelmente sentirão que no balneário não há uma liderança, se calhar ao nível daquela que já tiveram num passado mais ou menos recente, e isto tudo pode ser uma bola de neve se o Sporting, entretanto, não conseguir estancar as más exibições e até alguns maus resultados. Por isso eu reputo este jogo da próxima quarta-feira de muito importante frente ao Marselha. Em relação a ontem, a exibição a roçar o medíocre e o cinzento, mas que, apesar de tudo, chegou no prolongamento para ganhar um Paços de Ferreira que esteve muito bem, na minha opinião.
Mas Rui Borges, Mário, acabou por dizer que a equipa até esteve bem, não fez assim muitas críticas ao plantel do Sporting e à forma de jogar, naquilo que diz respeito também à atitude competitiva. Concordas com o técnico? Olha, isso significa que Rui Borges não viu o mesmo jogo que nós, que assistimos ao jogo. E, portanto, o Rui Borges está a entrar naquelas ligações que o Zé Nunes estava a fazer em relação àquilo que se passou com o Bruno de Lage. Parece que Rui Borges também não quis ver aquilo que se passou efetivamente. Passou-se uma equipa... Só ponto prévio. A equipa B do Sporting ganhou 3-0 ao Passos de Ferreira. No dia 31 de agosto, quando foi a jornada em que houve o jogo entre as duas equipas. A equipa B do Sporting acabou de subir da Liga 3 à Primeira Liga, à Segunda Liga, e, portanto, está ali ainda numa fase ainda quase de adaptação ao futebol profissional. Isto é só para termos uma noção. E o Sporting, a verdade é que o Sporting, com as alterações que fez, e fez muitas, mexeu muito na defesa, notou-se um Diomande pesado, quanto a mim, notou-se um Quaresma fora dela, mas natural, porque costuma jogar no lado direito e foi empurrado para o lado esquerdo do eixo da defesa. Mangas, já ouvia fazer muito melhor, e o Vagianidis, que é um reforço pedido por Rui Borges, ainda não apareceu. E repara, quem é que acaba por ser decisivo? O Fresneda, quando entra, acaba por agitar o golo e é ele que faz o cruzamento depois da origem ao autogolo. Portanto, estamos perante aqui uma equipa do Sporting que as coisas estão a correr mal e, como o Zé Nunes disse, os grandes tiveram o futebol não foi tão fluido, se calhar há ali uma falta de motivação, e aí a culpa é do treinador. O treinador é que tem que motivar os jogadores para este jogo, tem que dar oportunidades. Havia jogadores que tinham que agarrar estas oportunidades, sejam do Benfica, do Porto ou até do Sporting, e não as agarraram. E aí é que está. E estamos a entrar, sabes em quê? O Sporting, quase por muito menos, o Bruno Lage foi despedido. Ou seja, perde com o Nápoles, empata com o Braga, não consegue ganhar nos 90 minutos ao Passos de Ferreira, da Segunda Liga, e agora vai ter um jogo com o Marselha, que vai ser um jogo que pode marcar aqui alguma viragem. Então, quão pressionado está neste momento Rui Borges, depois da notícia que também avançámos ontem, que era do Correio da Manhã, a dizer que Frederico Varandas não vai dar praticamente margem de erro agora? Não. Agora, a pressão agora passa a ser ainda maior, porque repara, o objetivo foi atingido, o Sporting ganhou, passou. Todos os objetivos foram atingidos? Não foram. O Sporting teve sujeito a mais de meia hora de jogo, passou ali por dificuldades, revelou uma grande incapacidade. O Sporting não mostrou fio de jogo. Não se viu uma jogada. O Sporting tem 70% de posse de bola, tem 26 cantos, salvo erro, a favor. 26 cantos, conseguiu fazer um golo de canto. Quando as bolas paradas, cada vez neste futebol moderno, têm um papel mais ativo e são mais trabalhadas pelas equipas, fruto da necessidade de fazer golos. E, portanto, as bolas paradas têm que ser usadas, têm que ser trabalhadas. Em 24, foi preciso 24 para fazer um golo de cabeça. Alguma coisa está mal, alguma coisa não se está a trabalhar bem. Se os jogadores, se me perguntas se os jogadores do Sporting estão confiantes com o Rui Borges, não sei, porque a verdade é que o Rui Borges foi campeão, ganhou o campeonato, bicampeão, ganhou a Taça de Portugal, mas a verdade é que alterou o sistema. Portanto, os jogadores, a equipa, aquilo que havia da equipa, começa a perder a identidade. Se os jogadores desconfiam dele ou não, isso não sei, mas que os sportinguistas começam a desconfiar. Porque as ideias de Rui Borges podem não ser suficientes para o Sporting ser tricampeão. Começámos esta conversa até com o José a dizer que as exibições não têm sido muito boas dos três grandes naquilo que diz respeito à Taça de Portugal. Mas temos duas abordagens diferentes por parte dos treinadores. Se por um lado José Mourinho acaba por dizer que foi uma má exibição, que é preciso mais, depois por outro lado temos Rui Borges a dar a entender que está tudo bem, que o Sporting fez aquilo que tinha de fazer, que conseguiu passar à próxima fase. Como é que analisas esta diferença na retórica entre treinadores? Acho que é uma questão interessante aquela que colocaste e, mais uma vez, aliás o Mário também já falou nisso, socorro-me de uma comparação. Evidentemente não há casos iguais, são clubes diferentes, são treinadores diferentes, um foi campeão, o outro não foi, mas Bruno Lage também entrou muitas vezes em negação, vendo aquilo que ninguém estava a ver. No caso de Rui Borges, parece-me que estamos na presença de um treinador intranquilo, estressado. Penso que ele, melhor do que nós, que estamos do lado de fora, perceberá que existe pressão e marcação em cima por parte da própria administração, que não deve estar satisfeita com aquilo que está a ver. A serem verdade, há algumas notícias que dão conta de que houve a tal reunião na qual foram pedidas explicações
Resta saber em que moldes, mas evidentemente é sempre um cartão amarelo, não é? Quer dizer, quando se pergunta o que é que aconteceu frente ao Sporting de Braga, para o Sporting mudar uma equipa em Nápoles sem ninguém perceber muito bem porquê, para poupar os jogadores para o Sporting de Braga, e depois a equipa com um ritmo muito baixo e com um jogo fraco frente ao Sporting de Braga a deixar-se empatar nos últimos instantes, e se calhar com justiça, porque se calhar o Braga até mereceu e o Sporting também mereceu esse castigo. José, não percas o fio, vamos seguir para uma curtíssima pausa. São praticamente segundos, por isso vamos continuar a falar deste jogo do Sporting. Já iremos também olhar para o do Futebol Clube do Porto e naturalmente para o treino do Benfica. Não saia desse lado, é curtíssimo o intervalo. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now. Já iremos ao Futebol Clube do Porto e também ao Benfica, mas falávamos do Sporting antes de irmos para intervalo. José Nunes, e abordávamos aqui esta diferença de exigências entre treinadores. O que é que te parece? Não, justamente eu estava a dizer que percebe-se que há uma leitura diferente e mais benigna dos acontecimentos por parte de Rui Borges do que propriamente tanto dos comentadores, observadores, críticos, mas também os adeptos do clube, que não estão satisfeitos com a forma como o Sporting baixou a qualidade do seu jogo e já registrou alguns resultados que não foram bons. E como disse o Mário ontem, frente ao Passos de Ferreira, aceita-se obviamente a vitória do Sporting, que teve mais domínio, mais remates, mais cantos, como dizia o Mário. Mas quer dizer, estamos a falar de uma equipa que tem sentido muitas dificuldades na segunda Liga e que até tinha, como disse também o Mário, perdido com o Sporting B, que chegou agora à segunda Liga, vindo da Liga 3, por 3-0. O Sporting foi a equipa que mais mexeu nesta eliminatória da Taça. A exemplo daquilo que, por exemplo, tinha feito num jogo, na minha opinião, de forma despropositada, em Nápoles, num jogo com grande grau de dificuldade, e que depois se veio a confirmar que o Sporting até poderia ter saído contra o resultado, dado o facto do Nápoles não estar a atravessar uma boa fase e se calhar com outros trunfos em campo de início, eventualmente poderia ter conseguido pontuar. E nestas circunstâncias percebo que Rui Borges está, como eu disse há pouco e repito agora, a deslizar em termos de credibilidade junto da massa adepta, que rapidamente esquece o facto de ele ter ganho uma dobradinha para, com o grau de exigência que neste momento há na equipa no clube e que não havia há 6, 7 anos, e isso é mérito daquilo que o Sporting fez, poder colocar dificuldades e problemas para ele no curto prazo, desde logo se o Sporting não estiver à altura das circunstâncias num jogo muito difícil como vai ser aquele frente ao Marselha. O Sporting frente ao Marselha está obrigado a fazer um bom jogo e a alcançar um bom resultado. E um bom resultado, a partir do momento em que está a jogar em casa, é ganhar. Eu creio que essa é a forma de estancar esta percepção de que Rui Borges está a perder gás. E também é preciso ver o que é que a administração do Sporting pensa em relação a isto. Há rumores de que não está satisfeita e depois há várias situações também desfasadas e até incompreensíveis no tempo, como por exemplo aquele vídeo a glorificar Rubén Amorim nesta altura com Rui Borges com a cotação em baixa. Não faz sentido, quer dizer, ainda se estivéssemos a falar de uma data redonda, creio que o Sporting fez esse jogo com o Sporting de Braga na despedida de Rubén Amorim no dia 10 de novembro do ano passado. Quer dizer, nem sequer é uma data redonda. Porque é isto? Porque não um vídeo da vitória no campeonato ou da Taça de Portugal. Esse seria com o Rui Borges. Eu penso que eles tentaram foi... Lembras-te que Frederico Varandas arrastou, obrigou, no fundo, a que Rubén Amorim ficasse no Sporting mais 15 dias, ou o que é que foi. E eu, portanto, acho que eles foram à primeira data para divulgar o vídeo. Mas a verdade é que não ficou nada bem, e a verdade é que se o vídeo tem 2 horas, é aquele momento que está a marcar. É aquele momento pontual. É aquele momento que é a tal sombra que paira sobre e obviamente Rui Borges. Isso cria desconforto em Rui Borges, e num momento em que se percebe que o treinador está a vacilar, não é propriamente o apoio que qualquer treinador precisará, não é? Portanto, desse ponto de vista, ainda não só ouvi uma única palavra de Frederico Varandas, que tem sido tão pressuroso e até tão frequente com algumas intervenções públicas, até mais do que é habitual. Talvez se justificasse, caso esta percepção e estes rumores não batam certo com a realidade, uma intervenção do Presidente do Sporting falando acerca de Rui Borges e, enfim, qual é o estado de alma que a administração tem em relação a ele. Gostaríamos já agora de saber.
Mário, falávamos também aqui desta questão de José Mourinho pedir mais exigência à equipa, a dizer que, aliás, a exigência nunca é demais, mas, por outro lado, Rui Borges a dizer que não pode pedir mais ao plantel do Sporting. Será que o treinador tem este discurso, esta narrativa, porque tem consciência de que as críticas que lhe têm sido feitas enquanto treinador estão a ter um impacto no rendimento da equipa? Olha, Poderá estar a haver algum ruído? Eu penso que sim. Depois é assim, o José Mourinho, pelo estatuto que tem, pela forma de estar, já percebeu que este Benfica tem que levar um safanão. Senão não vai melhorar. Não vai ganhar ao Newcastle. As coisas não vão ser sempre difíceis. E, portanto, entendeu que esta era a altura de dar o safanão. E deu o safanão. O Rui Borges dá-me a ideia que está muito preocupado, se calhar, com aquilo que os jogadores pensam quando ele tem que assumir a ele a responsabilidade que tem, que é de ser treinador. Há uma má relação entre o treinador e os jogadores? Não digo que seja uma má relação, mas pode haver aqui uma preocupação de Rui Borges em poder perder o grupo. O Rui Borges não é um treinador experiente, é bom que isso fique claro. Rui Borges foi campeão, ganhou a taça. Rui Borges chega ao Sporting mais pelos resultados que conseguiu fazer pelo Vitória de Guimarães nas competições europeias do que aqueles que conseguiu fazer cá. Que teve bastante jogos a ganhar, sem perder, teve sempre com algum destaque, a equipa praticava um bom futebol e, portanto, aí é que ele dá um salto, quanto a mim, até demasiado grande para a sua perna, que ele conseguiu aguentar-se, mas vamos ver como é que vai ser agora o futuro, porque, repara, do Guimarães para o Sporting é um salto muito grande. E eu penso que ele ainda se está a adaptar a essa fase. São balneários diferentes, são balneários com jogadores com muito estatuto, com muito ordenado. E já agora mesmo no Vitória de Guimarães teve muito pouco tempo, não é? Sim. Portanto, esse salto, havia aqui patamares, havia muitos patamares intermédios ainda entre o Guimarães e o Sporting. E a verdade é que ele depois acaba por resolver o problema, acaba por ser campeão, da tal cedência que ele faz, que é a mudança tática, adapta o seu sistema, as suas ideias aos jogadores que tinha, e a verdade é que se nós formos analisar, os jogadores são quase os mesmos. Repara, o Fresneda, que era o lateral do ano passado e que foi alvo de muitas críticas, acaba por ser um jogador que, no fundo, está a ser melhor do que o Vagianidis, que chegou agora a pedido dele e que não traz aquilo que a equipa pretende. O Maxi Araújo já cá estava também o ano passado, está melhor que o Mangas. A questão dos centrais, está o Sanchez para ir embora, e que ele encostou, porque foi Rui Borges também que o encostou, tudo bem com o consentimento de Federico Varandas pelo jogador não querer ir embora. Mas a verdade é que se calhar nós analisamos e dizemos que se calhar Sanchez fazia falta numa equipa destas. Dava jeito para jogar frente ao Passos Ferreira. O Diomande nota-se claramente que está com peso a mais. Nota-se que está com dificuldade. Um erro crasso do treinador é saber que vem um jogador de uma lesão grave, teve 2 meses praticamente sem jogar, faz um jogo de treino a semana passada, salvo erro, 45 minutos, e agora mete os 90 minutos e com uma particularidade. Gastou as substituições todas e Diomande aos 83 começa com câmeras e tem ali problemas. E sabes qual é o problema de um defesa central com câmeras? É haver um contra-ataque e poder sofrer um golo. O jogo estava 2-2. Erro também de treinador. Erro também de treinador. É um dos temas que também temos aqui nesta edição da Liga Now já preparado, mas para já vamos avançar com Richard Rios, que mostra serviço num dia em que o plantel do Benfica teve direito a descanso. José Mourinho deu folga aos jogadores após a longa deslocação às Chaves, com exceção de Richard Rios, que não viajou para Trás-os-Montes. O internacional colombiano ficou fora da última convocatória e apresentou-se ontem no Seixal para treinar. Rios fez trabalho de ginásio, mas também no relevado, como fez questão de partilhar nas redes sociais. O médio do Benfica acrescentou a legenda Sabadô, uma expressão muito utilizada no Brasil, que remete para o início do fim de semana e um período que geralmente é de maior descanso. Recorde que Rios não viajou para Chaves por ter sido o último jogador a regressar dos compromissos com as seleções, mas vai voltar aos convocados no jogo com o Newcastle. José, quero-te perguntar-te se acreditas nessa titularidade de Richard Rios e, por outro lado, sobre esta publicação, acreditas que a partilha não foi inocente, quer mostrar que está a trabalhar, é isso? Talvez seja para compensar o sol da Caparica, não sei. Mas, mais a sério, eu retenho as palavras de José Mourinho, que identificou um problema que o Benfica tem e que eu e os meus colegas temos abordado aqui no Now já há bastante tempo esta parte, já com Bruno Lage isso aconteceu. O Benfica é uma equipa que tem baixa intensidade, a velocidade de circulação de bola é baixa também,
E assim torna-se difícil surpreender adversários, particularmente quando jogam em ataque posicional organizado, não é? Contra equipas que jogam com bloco baixo e que estão em postura defensiva a maior parte do tempo. E é nesses jogos que o Benfica tem sentido mais dificuldades. Poder-se-á eventualmente pensar assim: bom, o Benfica tem 2 jogadores novos no meio campo, Barrenetxea e Rios. Durante muito tempo também se falou, particularmente em Rios, por vir com um ritmo mais baixo, aquele que se joga habitualmente no Brasil comparativamente ao futebol europeu, e que trava por vezes o jogo ofensivo da equipa do Benfica, justamente por ser pouco intenso e pouco rápido. Mas ele não jogou nesta partida em Chaves, e o Benfica não se tornou mais intenso por causa disso. É preciso dizer isto também. Noto melhorias em Richard Rios nos últimos jogos que ele fez ao serviço do Benfica em Londres e no Estádio Dragão, jogando numa posição diferente daquela em que estava a jogar. Joga agora 15 metros mais atrás, e isso facilitou talvez alguma abordagem ao jogo e principalmente alguns problemas grandes que ele tinha, que era receber a bola muitas vezes de lado ou de costas para os adversários, perdê-la com muita facilidade, passos erráticos. E lá está a tal questão de travar o jogo, ter que dar uma voltinha, e com isso acabava por atrasar e retardar o jogo da equipa do Benfica. Portanto, estou curioso para saber qual vai ser a evolução de Richard Rios com José Mourinho. Noto melhorias nos últimos 2 jogos, a confirmar já em St. James Park, e agora respondo definitivamente à tua questão, onde creio que ele, estou convencidíssimo, vai ser titular. Desculpa, José, perdi-me aqui no raciocínio, na minha mente. Mário Figueiredo, olhando também para esta publicação de Richard Rios, acreditas que poderá ser uma aposta para a titularidade frente ao Newcastle? E se tem estado ou não abaixo das expectativas dos adeptos? Não, olha, o Richard Rios, em relação à folga, é uma coisa muito simples. Se os outros foram trabalhar e foram para Chaves, fizeram a viagem, e se ele teve cá a descansar, é natural que tenha que recuperar também esse atraso em relação aos outros. E, portanto, foi treinar, não fez mais que a obrigação dele. Depois, em relação ao jogo da Champions, faz todo o sentido que volte à equipa. Por uma razão muito simples. Foi poupado precisamente para estar no seu melhor no jogo da Champions, e, acima de tudo, as soluções que José Mourinho tentou encontrar para a posição dele acabaram por não resultar. João Rego acaba por ser substituído ao intervalo do jogo, e, portanto, significa que a alternativa não agarrou a oportunidade, e, portanto, Richard Rios continua a ser ele o titular. Agora, acontece também que Richard Rios é um jogador que eu penso ter chegado ainda há pouco tempo ao Benfica também. Nas mãos de Mourinho, Mourinho vai conseguir transformá-lo, vai-lhe dar aquela injeção de moral que tem essa capacidade de dar aos jogadores, principalmente a estes, porque José Mourinho será muito fácil fazer a cabeça a Richard Rios, no sentido de se ele seguir as diretrizes e aproveitar a experiência de José Mourinho pode o colocar num patamar ainda superior àquele que o trouxe aqui ao Benfica. E, portanto, Mário, para um campeonato inglês, para jogar lá fora. Futebol Clube do Porto, há bocadinho o José Nunes falava do Sol da Caparica, mas meio a brincar, meio a falar a sério. Acreditas que desde esse episódio do Sol da Caparica, Richard Rios tem sido olhado com desdém por parte dos adeptos, e por isso mesmo acabou por fazer essa publicação? Não, Richard Rios percebeu a grandeza do Benfica. Percebeu que aqui não se tolera idas a festivais de música antes dos jogos. Foi também certamente apertado pela estrutura do Benfica, porque não pode fazer isso. E, portanto, ganhou uma consciência, quase com um murro no estômago, daquilo que é a grandeza do Benfica. E, portanto, repara, ele agora tem estado muito discreto, não se vê, a própria namorada deixou de fazer publicações, e ele agora mete estas a trabalhar, porque são aquelas que dá jeito até ao clube e a ele próprio, que está a trabalhar firme e ir para poder chegar à Liga dos Campeões. Fica prometido que já iremos voltar também ao Benfica. São ainda muitos os temas em destaque nesta edição da Liga Now, mas ontem também jogou o Futebol Clube do Porto, acabou por vencer com 3 golos de Samu. José Nunes, é isso que gostarias de destacar do jogo de ontem do Futebol Clube do Porto, ou houve algo superior a Samu? Não, vamos ver, o jogo do Porto não foi melhor nem pior do que aqueles que o Benfica e o Sporting fizeram, com esta situação acrescida. É que, apesar de tudo, o Benfica jogou contra o terceiro classificado da segunda Liga, o Sporting jogou contra uma equipa que, mesmo não estando bem, está no segundo escalão do futebol português, e o Floricense é do 4º escalão. Portanto, Farioli, tal como José Mourinho, não mexeu muito na equipa, mexeram na baliza e pouco mais. Sim. Então,
Consegues perceber a opção de ter jogado, no fundo, com a melhor equipa, aquela que, pelo menos, tem sido a aposta de Farioli? Consigo. E isto faz, mais uma vez, com que eu volte um bocadinho atrás, em 10 segundos, para dizer que talvez Rui Borges pudesse eventualmente ter feito a mesma coisa também. Porquê? Aquilo que está em causa são 2 semanas de paragem por causa das seleções. Ok, há desgaste, há viagens, há muitos jogadores das equipas do Benfica, Sporting e Porto que estiveram envolvidos ao serviço das mais diferentes seleções, mas há a proximidade de jogos muito importantes de competições europeias e os treinadores também estão preocupados em afinar processos com os jogadores que estiveram ausentes do trabalho da equipa. Rui Borges seguiu outra metodologia, ok, acabou por ganhar com dificuldades e com um jogo fraco, mas Benfica e Porto, e era aqui que eu queria chegar, mesmo jogando com equipas muito próximas da equipa principal, mexeram na baliza tanto José Mourinho como Farioli e depois mais algumas poucas alterações no 11, acabaram por não ver as equipas jogar bem. E no caso do Porto até marcou logo aos 12 minutos por Bednarek, na sequência do pontapé de canto. Mas, aliás, acho que até foi antes dos 12 minutos, mas não é isso que está em causa. O Porto aos 8. Aos 8. Agora, o que está aqui em causa é que foi preciso que William Mora e Samu entrassem na segunda parte para o Porto dar a volta ao texto, no sentido de conseguir uma vitória concentrária com a diferença que existe entre as duas equipas. Essa situação também conjugada com a falência física da equipa do Floricense, o que é normalíssimo. Samu, espetacular, não fazia golos há muito tempo, estava até a ser criticado e faz 3 golos em 11 minutos, o que é sempre muito bom para a autoconfiança e para o seu rendimento futuro, mesmo que sejam feitos a uma equipa do quarto escalão. Mário Figueiredo, também muito rapidamente, relativamente ao jogo de ontem, Farioli acabou por prestar algumas declarações no fim e disse que estamos numa fase em que tudo pode correr muito bem para o Futebol Clube do Porto ou tudo pode correr muito mal. Portanto, deixou aqui um aviso ao balneário de que não pode baixar agora o ritmo? É um aviso e, acima de tudo, cabe ao treinador motivar os jogadores para estes jogos de grau de dificuldade mais fraco. Ou seja, era uma equipa do quarto escalão, era uma equipa provavelmente semi-profissional ou nem é profissional e, portanto, cria aqui uma série de situações que às vezes há essa dificuldade. Até porque depois, a seguir, o Futebol Clube do Porto tem o jogo da Liga Europa na quinta-feira. E, portanto, os jogadores começam, se calhar, a projetar mais a janela europeia, a montra europeia, do que propriamente estes jogos. E, portanto, aí cabe ao treinador tentar motivar. Uma coisa é certa, Samu entrou e marcou, Luís Soares entrou, não marcou, apesar de ter dado luta, e é isso que faz a diferença. É os jogadores chegarem e conseguirem dar a volta à situação, aproveitarem, estarem com foco, estarem com vontade. Estes 3 golos a Samu, apesar de ter sido uma equipa do quarto escalão, vai motivá-lo para aquilo que aí vem, vai motivá-lo para a Liga Europa, vai motivá-lo, e isso é que é importante. Aquilo que o Sporting não conseguiu. Quando o Zé Nunes faz aqui uma comparação das dificuldades do Benfica e do Porto e do Sporting que passaram, o Sporting teve sempre em desvantagem, o Sporting teve a perder 2 vezes. O que é estranho. Perder uma vez, ok, aconteceu. 2 vezes a perder, o Sporting sempre atrás do prejuízo. E isso deixa marca também. Vamos avançar agora para o Benfica e para as eleições. Estamos em contagem decrescente, em contra-relógio, e aqui nesta edição da Liga Now também olhamos para estas eleições. Luís Filipe Vieira promete voltar, deixar crescer o bigode, se conquistar o pentacampeonato no Benfica. Diz também que vai fazer de tudo para alcançar um título europeu. Estas garantias foram deixadas em declarações exclusivas ao Now. O ex-presidente e candidato às eleições do próximo sábado falou depois de um almoço com cerca de 200 apoiantes na Mialhada. Nestas palavras, Vieira disse então querer chegar ao Penta. Nesse caso, garante que vai deixar crescer o bigode. Além disso, falou sobre uma outra promessa, a de conquistar um título europeu. Essa foi, revela Vieira, a única promessa que fez ao pai e que ficou por cumprir. Por isso, realça que quer voltar ao Benfica para terminar o que não conseguiu terminar. 1 minuto para o José Nunes e também para o Mário Figueiredo. Mário, é sem dúvida esta a motivação que faltava aos jogadores do Benfica para conquistarem o pentacampeonato. É Luís Filipe Vieira deixar crescer o bigode. Não, posso adeptos gostarem dele, se gostarem mais de bigode ou não. Em relação à competição europeia, a verdade é que ele teve em 2 finais da Taça UEFA e, portanto, perdeu as 2. Com Jorge Jesus, da Liga Europa, sim. E, portanto, teve essa oportunidade, teve ali tão perto e acabou por não conseguir. Penso que continua com objetivos, continua com vontade e, aliás, se nós analisarmos, o bigode de Luís Filipe Vieira era a imagem de marca dele e, portanto, desde que ele o tirou, é natural que seja um tema que seja recorrente, porque os adeptos do Benfica habituaram-se a vê-lo de bigode.
A verdade é que José Nunes, né, nesta campanha que esteve a decorrer ao longo dos últimos dias, houve muito uma troca de acusações por parte de Luís Filipe Vieira, a dizer que o Rui Costa não tinha conseguido praticamente quase títulos nenhuns durante estes 4 anos. Portanto, falta uma semana. Será uma campanha suja e as acusações vão intensificar-se ou não? É possível avaliar por aquilo que aconteceu nos últimos tempos. Em relação a esta promessa de Luís Filipe Vieira, ok, ele que faça o Penda, mas em relação ao Bigode eu acho que ele fica melhor sem ele, porque já não vai para o novo. Tem 76, se fizeram o Penda, e se for, para já tem que ser presidente, e se fizeram o Penda, se for tudo seguido a partir daqui, só o conseguirá aos 81, portanto, com o Bigode fica assim com o ar mais pesado, assim fica mais jovem, acho que fica melhor. José Nunes, Mário Figueiredo, muito obrigada pela vossa companhia nesta primeira edição da Liga Now. Como já sabe, vamos ter outras e a próxima já no jornal à hora de almoço, que vai agora para o ar com a Vânia Mateus. Por isso fique na nossa companhia e até já.